meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora à nossa segunda mensagem, né? Nosso segundo vídeo, nossa segunda mensagem que o Senhor Deus ele colocou no meu coração para ministrar. Essa mensagem de hoje ela está na carta de Pedro, né? Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Vamos ler esses versículos para depois a gente começar a entrar no assunto. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte de sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade juntem ao conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança é a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. São essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Antes de entrarmos na reflexão de hoje, eu peço que vocês se inscrevam no canal para ajudar, né, nesse projeto, nesses planos que o Senhor colocou no meu coração, ajudar a crescer esse canal, para que mais pessoas possam chegar, para que o YouTube possa dar mais relevância a esse canal, né, e para que esse canal chegue a mais pessoas, as mensagens cheguem a mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir do Evangelho de Jesus Cristo, né, da Palavra de Deus. E não se esqueça de ativar as notificações para você saber quando sair um vídeo. Bem, mas o que esse texto está querendo dizer? Esse texto aqui basicamente está querendo dizer quais são as qualidades que um cristão deve ter, né? Eu vou especificar sobre cada uma delas, né? Falar por que o cristão ele tem que ter essas qualidades, ele tem que ter essa qualidade em específico. Eu vou falar de cada uma. Vamos lá. A primeira qualidade que citou foi bondade. Primeiro, o que é bondade? A bondade é você ser bom com as pessoas. É você parecer amigável, amável às pessoas. Ou seja, você tem que demonstrar amor ao próximo, amor ao outro, amor ao seu irmão. E outro detalhe, por que precisamos ser bondosos? Porque o seguinte, Jesus Cristo foi bondoso conosco, Ele se deu na cruz, Ele teve amor por nós, aquele lugar na cruz não era dele, era nosso, mas Ele por amor se ofereceu como um cordeiro. E Jesus Cristo e Deus também teve bondade, porque Ele enviou seu único Filho para salvar o pecador. Então, olha aí, por isso que temos que ser bondosos, por isso que é uma atitude do cristão, tem que ser bondade. A fé. Um cristão ele tem que ter fé. Na verdade, se a pessoa não tem fé, ela não é cristã. Porque um cristão sem fé não tem base. Ele não tem a base. Se a pessoa não tem a fé em Cristo, ele não tem base. Ele não tem onde se firmar. É como uma casa edificada sobre areia. Qualquer coisinha cai. Então, se a gente não se firmar na rocha, se a gente não tiver fé em Jesus Cristo, né, em Deus, vamos acabar caindo. Conhecimento.
Esse conhecimento aqui está se referindo a que precisamos conhecer a Jesus, precisamos conhecer a Deus, saber como Ele age, saber como Ele fala. E como a gente vai fazer isso? Buscando a presença dEle, sempre, ó, todo dia meditando na palavra dEle, todo dia lá ó, orando, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, domínio próprio. Por que o cristão ele precisa de domínio próprio? Porque ele precisa se controlar para não pecar. O cristão ele tem que fugir da aparência do mal. Ele não pode pecar. Certo que não somos pecadores, somos falhos, mas ele sempre tem que, o máximo, evitar o mal. Então, precisamos desse domínio próprio para fugir, né, da aparência do mal, para escapar das tentações do maligno. Mas aí você fala, mas domínio próprio não parece ser uma coisa, não parece ser um pecado? Não, não é pecado, porque em Gálatas, deixa eu pegar aqui Gálatas, em Gálatas 5, 22, 23 e 24, cadê? Deixa eu achar aqui para eu ler para vocês. Gálatas 5, aqui ó. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Ou seja, não é pecado. Não é pecado. Contra essas coisas aqui não tem lei. Precisamos também ter perseverança, porque tem a ver um pouco com a fé, né? Mas por que precisamos ter perseverança? Porque a perseverança é um sinal que você está confiando em Deus, que você está entregando tudo nas mãos do Pai. Você está colocando seus planos, seus projetos na mão dele e você confia plenamente na vontade dele. Você pede as coisas, certo? Você pede, mas todas as coisas têm que ser feitas segundo a vontade dele. Devoção a Deus. Precisamos ter devoção a Deus. O que isso quer dizer? Precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos ser fiéis, guardar os teus mandamentos, guardar a palavra dele no coração para não pecar contra ele. Então precisamos obedecer aos seus mandamentos. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Tá na cara. E a amizade cristã. A amizade cristã se refere à fraternidade. Ou seja, nós temos que ser amigos dos nossos irmãos, né? Não podemos criar briguinhas de coisas de igreja, essas coisas assim. Não. Deus não se agrada disso. Não podemos criar confusão na igreja, essas coisas assim. E precisamos, não precisa nem ser na igreja, no seu lar mesmo, no seu convívio, no trabalho, não podemos, temos que ter uma amizade cristã. E depois, claro, o amor. Por que o amor? Porque precisamos amar uns aos outros, assim como Deus nos ama. Então, se Deus nos amou, por que não podemos amar o outro? Imagine aí, Deus entregou, Deus amou tanto que entregou seu filho. Por que não podemos amar os nossos irmãos? Por que não devemos amar os nossos irmãos? E essa foi a reflexão de hoje. Eu agradeço muito por ter assistido. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que você tenha aprendido alguma coisa. E que Deus te abençoe. Tchau, meus irmãos.